Boa tarde. Fico bastante feliz e animado para começar essa série de encontros, esse mini curso, né, sobre a representação do nanismo. E hoje a gente tem, eu estou muito feliz também de poder apresentar a professora Valéria Sabrina Pereira, desde 2018, professora na Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou encurtar aqui a apresentação dos trabalhos, né, da Valéria e das atividades dela, para a gente ter mais tempo também para escutar a professora e depois discutir. Mas a Valéria tem pós-doutorado em Bern, né, na Suíça, em Münster, na Alemanha, agora na UFRJ também. Fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. E estudou no mestrado, né, o mundo feminino, na Canção dos Nibelungos e na saga dos Volsung. No doutorado, o Echolot, né, de Walter Kempowski. E atualmente, né, tem esse projeto de pesquisa sobre representações do nanismo, e eu fiquei muito interessado, né, desde do primeiro momento que eu escutei, né, sobre a pesquisa, e eu achei bem legal também essa conversa, né, que a Valéria agora está fazendo entre essas duas áreas grandes da pesquisa dela, né, a literatura contemporânea e esse mundo, né, das sagas e agora também de Märchen, né? E bom, né, a pesquisa combina bastante, né, com várias das atividades que a gente tem feito aqui no Vice-Versa, né, discutindo vários aspectos de Märchen, muitas vezes. Então, sem mais delongas, né, sem me estender mais, eu passo a palavra para a professora Valéria. Obrigado. Obrigado pelo convite, Danilo. Estou bem animada aqui em participar com vocês. Vamos ver como é que vai ser esse diálogo, né? Eu sempre começo tentando explicar aqui a questão do nanismo, né, como termo guarda-chuva. Até hoje eu ainda não tive alguém que tivesse a deficiência numa das palestras. Não sei se hoje vai ser o dia porque eu não estou vendo as pessoas, mas sempre explicar que aqui nanismo a gente vai tratar é um termo guarda-chuva que trata de várias displasias ósseas, né? Então, displasias ósseas são questões de má formação ou formações diferentes dos ossos. A mais conhecida que tem é a condroplasia, eu vou falar mais delas mais para frente, e a gente tem aqui uma importante distinção, especialmente quando se fala de cinema ou quando se vê algumas pessoas hoje em dia existe muito menos entre as displasias ósseas e o nanismo pituitário. A gente também vai comentar aqui essa questão que tem de falar sobre pessoa com nanismo e anão. Até muito pouco tempo a gente ainda falava sobre anões para todos os casos, e aos poucos está sendo deixado de se falar sobre anões para se falar de pessoas reais, né, no Brasil. E como o pessoal aqui é do alemão, no alemão é bem distinto, né? Em alemão é Zwerg, para Märchen, para os contos de fada, esses são os seres maravilhosos, e Kleinwuchs ou Kleinwuchsig, né? Então uma pessoa de baixo crescimento seriam as pessoas com a displasia óssea. Então, a displasia óssea é uma alteração no desenvolvimento dos ossos e da cartilagem, e ela causa um crescimento irregular. Tem diversos tipos de displasia óssea. Aqui eu coloquei algumas pessoas mais famosas, né? A pequena Lô, que talvez o pessoal conheça, acho que ela estourou no Instagram no início, não sei se Instagram ou TikTok, mas é uma humorista brasileira. Na Alemanha também é muito conhecido o Raoul Krauthausen. Ele tem o que o pessoal chama de ossos de vidro, né? Então eles quebram muito fácil. Tem origem genética, é raro, é algo muito raro de se acontecer,
mas também, apesar de ser uma origem genética, pode ser algo que ocorra com pais que não têm o gene, né? Então pode ser algo que se cria durante a gravidez, que se desenvolve na criança. Inclui um grupo de mais de 200 síndromes. Então isso é interessante para pensar que toda pesquisa sobre nanismo está dentro de pesquisa sobre estudo das deficiências. E estudos das deficiências tem muito estudo sobre surdez, apesar de eles não se considerarem deficientes, mas é uma das partes mais desenvolvidas, cegueira, e nanismo é muito menor, é um grupo muito mais limitado de pessoas, apesar de ser muito representado em filmes por causa da questão do fantástico. A condroplasia é o tipo de nanismo, como dito, mais recorrente, é o nanismo do Peter Dinklage, que vocês devem conhecer do Game of Thrones, né? E eu achei muito interessante que estava assistindo uns vídeos com a Vecca Ned, que é essa moça daqui, que é a filha do Nelson Ned, que é a atriz, e ela fala, os acondroplásicos, esses anões grandes. Porque para ela é uma grande diferença. Ela tem 90 centímetros e as pessoas que têm acondroplasia têm, em média, 1,30 m. Isso, como a gente vê aqui numa foto do Dinklage com a mulher dele, dá muita diferença de acesso, dá muita diferença de papéis que se pode fazer, né? Ele chegou a fazer recentemente um Cyrano de Bergerac, que não tinha o nariz grande, mas tinha nanismo. Ele pode fazer umas coisas mais de ação, ele tem mais acesso, de fato, às coisas do que talvez pessoas com outras deficiências. Né? Aqui, Fernando Vig, outro exemplo com a condroplasia, e a gente vê por que ela menciona que são as pessoas com nanismo grandes. Né? Para eles mesmos, a gente tem que entender que tem uma diferença relevante. Hoje em dia, não tão relevante, mas extremamente relevante no início do século passado, o nanismo pituitário. Hoje em dia tem muito pouco caso, porque ele era muito causado por problema de alimentação e outras coisas do gênero, né? Famílias pobres, etc. É causado por uma falha na glândula pituitária que regula o crescimento. Hoje em dia isso é prevenível, né? Não tem que acontecer sempre. Mas são as pessoas que têm o nanismo proporcional. Né? Então a gente vai falar, por exemplo, de acondroplasia, tem muita gente que fala de cabeça grande, por exemplo. Isso não vai acontecer aqui, mas tem outros preconceitos, como, por exemplo, tinha saído uma matéria sensacionalista sobre um casamento de um rapaz recentemente com uma americana que casou com uma mulher com corpo de criança. Né? É nanismo pituitário, é uma mulher adulta, né? Mas eles têm ainda traços de feições de crianças. O mais conhecido foi o Charles Stanton, que foi chamado General Thumb Thumb. Ele foi muito importante nos freak shows. Se alguém assistiu O Rei do Show, tem alguém que representa ele, mas não é tão legal quanto foi a pessoa, de fato. Ele ficou milionário, né? Ele ficou muito rico com os trabalhos. Todas as pessoas que fizeram os Munchkins O Mago de Oz, né? Que tem essas pessoas com nanismo no Mago de Oz, chamados de Munchkin, também são todas pessoas com nanismo pituitário. E teve essa família que se intitulou, né, Doll Family, que é uma família austríaca que foi muito conhecida nos Estados Unidos no início do século passado, trabalhou muito com isso. Se algum de vocês já assistiu o filme Freaks, eles estão nesse filme. E esse filme é interessante para representar o que foi essa questão do nanismo, displasia óssea e o pituitário durante essa época dos freak shows, né? Porque eles são irmãos, né? Mas aqui eles fazem um casal nesse filme e eles fazem algo diferente. Ela faz apresentações em cima de um cavalo, e ele faz outras, mas eles fazem as coisas mais nobres, enquanto que as outras pessoas que também têm nanismo, mas são de displasia ósseas, são só horríveis, né? É só o choque de ver eles, enquanto essas pessoas que tinham nanismo pituitário simulavam pessoas de nobreza. A gente vê isso até pela roupa deles. Então, isso aqui eu queria fazer essa abertura para a gente pensar que nanismo é muita coisa. Né? A gente pensa em uma coisa pequenininha, mas são vários tipos de condições, são vários tipos de tratamento por cinema pelas pessoas, a condição de você poder estar integrado na sociedade ou não, são muito diferentes. E por que a gente vai falar pessoa com nanismo e não anão? Né? Anão está impregnado pelo folclórico, obrigatoriamente, não sei, eu falo anão e vocês devem pensar Branca de Neve. Então, não falar anão é uma forma de evitar isso. É claro que é muito complicado, né? Porque anão tem a ver com pequeno e com nanismo. Nanismo é a mesma origem. Né? Eles ainda têm um problema
Em língua inglesa ainda não ficou muito definido, durante muito tempo eles tentaram little people, mas little people também se usa para falar de criança, de fato. Então, dwarf ainda é aceitado, mas algumas pessoas, tem uma pesquisadora, vai aparecer uma foto dela ainda, eu espero, Erin Pritchard, que tem, ela também está começando a sugerir que se fale people or person with dwarfism, né? Que também se fale pessoa com nanismo, para focar no pessoa, né? Então, a partir do momento que a gente fala de pessoa, a gente vai ter um distanciamento dessa tradição folclórica. Anão, quando a gente pensa quando a gente vai pensar nessa questão justamente de folclore e outras coisas, a gente pensa em raça, né? Eles não são humanos. E pessoa com nanismo são humanos, evidentemente, e é algo que pode ser adquirido em qualquer família, né? Não é necessário, eu não posso garantir que duas pessoas que não têm nanismo não terão um filho com nanismo, mesmo talvez no embrião, né? Mas a gente não tem ainda no embrião. A gente não tem como, num contato sexual casual, descobrir já se essas pessoas vão ter tendência ou não. E não, a gente vai focar muito nos preconceitos e piadas, que a gente já tem muitas, né? E pessoa com nanismo, a gente foca na condição. Se a gente fizer uma procura em alemão, né? Se eu jogar Zwerg, realmente vai aparecer esses tipos, né? Em português ainda está um pouco mais bagunçado. Se eu procurar Kleinwüchsig, vão aparecer essas fotos. Comentei Erin Pritchard, esta é uma pesquisadora inglesa, ela já tem 2 livros sobre o assunto. Ela trabalha mais a questão cultural, de como eles são tratados, preconceito, pouca coisa assim, realmente de interpretação de texto. Um pouco por cima, mas ela também tem. Tem um outro, eu não coloquei foto dele, eu vou mencionar uma pesquisa dele, mas ele faz mais sobre deficiências em geral, e não só a dele, que é Tom Shakespeare. Quando apareceu o nome Shakespeare, é outra pessoa com nanismo, mas é um americano. Quando a gente vai falar de deficiências, né, estudos das deficiências, se fala muito sobre o linguistic turn, que é a virada linguística, que é o momento que eles começam a questionar a questão de como é que a gente chama a deficiência. Então, a fase que teve de não vamos usar a palavra deficiência, ou ableism, que a gente vai falar hoje em dia, que em português virou capacitismo, e a gente tem muitos problemas em inglês, porque deficiency não se usa mesmo, se usa disable, né? Mas a gente não tem traduções um para um, né? Então, a teoria vem do inglês, mas a gente tem problemas para essa tradução. E eles têm aqui essa teoria, né, de que corpos com deficiência constituem um exemplo particularmente forte de incorporação como mímese, porque resistem às ideias padrão sobre o corpo e resistem quando confrontados com uma imagem que tenta deturpar o seu realismo. Então, eles começam a trabalhar com essa ideia de como é que isso está sendo apresentado culturalmente, começam a questionar, né, a questão de é a sociedade que está fazendo eles terem uma deficiência, ou, né, que é a questão da surdez, que é uma coisa realmente em uma comunidade completamente surda. Não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, assistam, tem um filme muito bom que é The Sound of Metal, ficou o som do silêncio em português. Tem essa questão de uma sociedade de pessoas surdas que vivem só entre elas, e aí realmente não existe uma deficiência, porque não existe nada que dependa de som nesse lugar, né? Mas na geração que a gente está, é muito criticado por outro teórico que a gente tem das deficiências, que é o Tobin Zibers, que ele fala que o problema dos teóricos dessa virada linguística é que eles não fazem elo com política. Eu tenho que questionar a questão política, eu não posso só ficar falando da questão cultural, não pode só... E para uma série de pessoas, inclusive, ou especialmente as com nanismo, é importante ser reconhecido que é uma deficiência, porque isso gera a questão de direitos, né? E facilita... A gente não pensa nisso, mas ter privada pequena num banheiro, né? Qual é a situação de você que pular você não alcança a pia e tudo mais. Tem toda uma questão de direitos que está envolvida com questão de se reconhecer que a condição é uma deficiência. Aí, essa aqui, né? Deficiência física que você chama, que tem gente que vem falar, mas é deficiência física, é realmente questão identitária. É interessante esse Tobin Zibers, que ele fala, ok, a gente entende que os surdos não querem ser incluídos, mas eu me questiono para onde esse grupo vai, porque na ideia dele, né, Estados Unidos, ele fala, em algum momento eu acredito que as pessoas com obesidade deveriam também pedir isso, né, para ter outros direitos, dependendo do tamanho da obesidade, né, para locomoção e etc. E para eles é importante, em especial, porque muita gente não reconhece, né? Eu coloquei a foto desse rapaz, vocês talvez já conheçam ele do Instagram, a família dele inteira tem nanismo, ele é o único que saiu fora da curva. Ele faz muitas piadinhas com isso, etc. Ele é engraçadinho.
mas eu lembro de uma vez que ele gravou um vídeo tenso, muito nervoso, porque uma pessoa começou a bloquear o carro da mãe dele e perseguir a mãe dele, que é essa mulher que está na foto, a Vicky Petit, gritando com ela que ela não tem direito, que ela não é deficiente. Então, nesse sentido, é importante as pessoas entenderem. E comentei do Tom Shakespeare, ele tem uma pesquisa sobre essa compreensão de que as pessoas têm uma deficiência, né, que muitas vezes se vê o nanismo como, parece uma criancinha, é fofinho, mas não se pensa nos problemas, que alguns que passaram a usar a cadeira de rodas de acordo com o desenvolvimento da doença, falaram que, olha, é muito melhor quando eu tenho cadeira de rodas, porque as pessoas me respeitam. As pessoas entendem que é um problema ósseo, as pessoas têm respeito, eu tenho direitos que não são dados pelo próprio nanismo. Então, nesse sentido, também é importante reconhecer que isso se encaixa dentro de deficiência física. Essa aqui eu coloquei outra teórica muito importante, ela escreve muito bem, se alguém quiser ler livros dela, ela tem coisas muito interessantes, Rosemary Garland Thompson, e que ela realmente só tem 3 dedos, e a outra mão também não é completamente formada, e ela fala sobre sair do armário como disabled, né, que ela durante muito tempo não aceitava, e aí tem um momento que ela se aceitou. Eu sou também, né, então também pode ser esse processo, né, de sair do armário, aceitar isso e se ver dentro do grupo, né, o principal acho que é o contato com o grupo. Nos estudos da deficiência, o importante para a gente é principalmente essa questão de como é que as deficiências vão ser representadas em histórias. Raramente, a gente vai falar sempre aquelas histórias de, se você tem uma pistola numa história, se você tem algum detalhe a mais, é porque ela tem que ter uma funcionalidade. Então, dificilmente tem filmes ou livros que a gente tem uma pessoa que tem deficiência e que não tem uma funcionalidade. Está começando até agora com a questão da representatividade, está começando a ficar mais relevante, mas anteriormente a gente tinha muito, o cara cego é um sábio, né? Velho cego é sábio, sempre. Ou a gente pode ter até aqui o Demolidor. Ele vê mais do que as pessoas que não veem, né? Ou eu coloquei aqui, esqueci o nome desse, mas esse filme francês, então o cara tem que ficar na cadeira de rodas e paralítico para finalmente poder se libertar e entender melhor, né? Se livrar dos padrões da riqueza e entender melhor o mundo. Ou uma coisa que é muito mais pavorosa, esse filme Me Before You, esqueci o nome em português, mas a questão da deficiência dele não está muito bem representada, tem poucos momentos que aparece ele sentindo dor, e, bom, a grande história de amor para a liberdade de ele morrer por eutanásia no final, né, porque uma pessoa com deficiência, o melhor final para ela é morrer. Tem filmes bem tratados, né? Mar Adentro, por exemplo, é um filme relevante sobre uma pessoa que tem durante anos e decide fazer eutanásia, é uma coisa, e tem esses outros que são uma simplicidade, né? O melhor final para essa pessoa é a morte, e é muito ofensivo, claro, para as pessoas que têm deficiência, que assim, gente do céu, né? Uma pessoa normal prefere estar morta do que ser eu, né? Mitologia e deficiência são coisas que já são muito... elas têm uma relação, né, já desde muito tempo, mesmo se a gente já pensar, por exemplo, aqui Hefesto, né, filho de Zeus e Hera, jogado pela mãe no Olimpo, né, por ser feio. É questionável se ele já é deficiente ou se ele fica manco porque ela joga ele do Olimpo, e aí ele se torna, né, um ferreiro, um escultor. Isso está muito relacionado, muitas vezes, justamente se a gente voltar aqui para essa questão de cadeira de rodas, né, a questão de prótese, ou órtese, né? Então, as órteses são as que a gente encaixa, né? Então, a questão de que deficiências muitas vezes se resolvem com próteses, com órteses, tem muito relacionado, então, essa ideia de uma pessoa que tem deficiência, ela é um ferreiro, ela é um artesão, é uma pessoa que produz. Só para comentar mais um pouco sobre mitologias, né? Nanismo no Egito Antigo era muito relevante, eles relacionavam deidades com nanismo, eles têm... a ideia de que eram relacionados com figuras divinas, que eles traziam sorte, e eles costumavam ter uma alta posição social, né? Como eles eram muito apreciados, era comum que eles vivessem em castelos e nobreza. Eu escrevi aqui embaixo polêmica, mas é polêmica por causa de... as coisas que eu li, eu vi muito o efeito de... Como a gente fala? Telefone sem fio. Então, alguém leu uma coisa, citou meio errado, o outro citou meio errado, e o outro citou muito errado, e aí virou uma outra coisa completamente diferente. Então, o que se fala é... pessoas com nanismo, eles enterravam com os cachorros. Eu vi isso.
Os nobres só tinham enterro, né, para os nobres, e alguns animais eles enterraram mumificados de uma forma muito seleta, que nenhuma pessoa normal era enterrada, e nesses mesmos espaços foram encontradas pessoas com nanismo. Então, é claro, para o nosso valor hoje em dia não é legal, mas a gente não entende direito o que foi essa condição ou essa situação do Egito Antigo. A questão é que eles estavam muito distantes da camada mais baixa, muito mais próximos dessa mais alta, a ponto de poder ser mumificado, ter túmulos, né? Esse daqui era um sacerdote, esse outro foi uma pessoa que acompanhava famílias. Eles tinham muitas vezes papéis muito importantes e relevantes. Eu já ouvi muito desses telefones sem fios de, por exemplo, que eles carregavam os bobos da corte com coleira. Nunca vi um texto que fale isso. Eu já achei um texto que fala que na Rússia tinha uma pessoa que carregava 2 numa gaiola. Isso é documentado. Mas é um pouco mais raro do que se imagina. Existiam essas coisas, eles trabalharam muito tempo como bobo da corte ou na corte, né? O que, vamos dizer a verdade, nessa época feudal e com reis, era muito bom. É claro que é triste você ser separado da família e tudo mais, mas é uma situação muito boa. Até comentar, bobo da corte, se fala no século XII sobre os falsos bobos da corte, né? Porque o certo seriam as pessoas que têm algum tipo de deficiência, inclusive a mental, e tinham muitas pessoas que fingiam, porque era uma condição de vida melhor circular entre eles do que viver na pobreza. Como a gente está falando de mitologias também, anões na mitologia escandinava, é meio difícil de ver aqui, mas é um pedaço de uma pedra de runa. Isso aqui é um anão. Eles viviam sobre a terra ou sobre a pedra, daí a gente tem essa ideia das cavernas, né? Eles só agem à noite, eles não podem agir em outros momentos. Muito sábios, artesãos hábeis, né? Criam ferramentas, etc., e vigiam tesouros. Todas essas ideias a gente tem ainda nos contos de fada, né? A gente até, mesmo quando a gente pensa na Disney, né? Os 7 anões da Branca de Neve trabalham nas minas, né? Que é essa ideia, de novo, debaixo da terra, de novo um pouco a coisa com artesão, e vigiar tesouros, né? Então trazendo ali os pedras preciosas. Existe um pedaço do Voluspa, que é... Até coloquei aqui embaixo. Coloquei em algum outro momento, não sei. Mas existe um pedaço do Voluspa, que é as profecias da vidente, que enumera vários, acho que são 60 ou 70 nomes de anões, e alguns são nomes, ele nem explica todos, mas é interessante, são todos masculinos, mas alguns muito importantes, né? Ele tem os anões norte, sul, leste e oeste, que seguram as abóbadas do céu, ou, por exemplo, Ni e Nid, que são responsáveis pelas fases da lua. Não se explica como eles regem, né, as fases da lua, mas a ideia é que cada um está de um lado e eles têm esse controle. Estão sob a natureza, né? Interessante para a gente, isso aqui ainda é discutido, não é 100% certeza, mas as teorias sobre de onde vem a palavra Zwerg, né, o anão do alemão, provavelmente proto-germânico Zwergas. Eles acreditam que tem relação com sânscrito, demônio ou lituano, Svasas, espírito. Então, tudo ainda é uma ideia de espírito demoníaco, né? Uma coisa que não é necessariamente um espírito bom. Eles têm um poder da natureza, um controle sobre as coisas que acontecem na natureza, mas para os humanos pode ser entendido como algo que pode ser assustador. Para os Grimm, né? Então Jacob Grimm escreve nesse livro dele sobre mitologia germânica que são espíritos que podem ser tanto bons quanto maus, né? Se a gente pensar nas mais conhecidas, a gente pode pensar no Rumpelstiltskin. Quem conhece daquele seriado, acho que em inglês eles falam Rumpelstiltskin, alguma coisa assim, que é engraçado. Quem não conhece a história, né? Essa moça o pai dela vende ela, né? Entrega para um rei falando que ela é capaz de transformar palha em ouro. Ela tem que, durante 3 dias em seguida, transformar a palha de 3/4 cheios em ouro, e ela está desesperada, e ele fala, esse Rumpelstiltskin aparece, eu posso fazer isso para você desde que você me dê seu primeiro filho. Né? E aí, para não entregar a criança, ela teria que adivinhar o nome dele, Rumpelstiltskin. Mas a gente pode notar que também, mesmo os 7 anões, eles ficam muito mais infantilizados na Disney, mas eles são guardiões. Né? Guardiões de tesouros aqui, realmente, a própria Branca de Neve. Né? Eles são as figuras que vão cuidar dessa moça
enquanto ela está num período de amadurecimento, e só entregando ela para um príncipe, né? Tudo bem que supostamente morta, mas para uma pessoa nobre, para uma pessoa que seja de direito esse tesouro. Né? Sábios, no conto de fadas, também são, isso vocês devem ver mais com a Ana Clara no próximo encontro, e guias, eles ajudam as pessoas. Né? Então, frequentemente, eles dão uma informação ou outra, eles têm uma informação que é muito relevante para a história, mas eles nunca são protagonistas. Né? A história da Branca de Neve, a história de uma outra pessoa. De costume, eles só sempre estão lá para guiar, ajudar ou atrapalhar o caminho de alguém. Muito recorrente que eles recompensem o melhor, seja por uma forma moral ou porque é proveitoso para eles, né? Pode ser a pessoa que trata eles melhor ou não. E eles influenciam o desenvolver da trama. Se a gente pensar de uma forma geral, agora a gente está começando a ter pessoas com nanismo que são protagonistas. De fato, de costume, quando eles são protagonistas em contos, eu vou comentar alguns, eles são ruins. Quando são histórias maiores, eles estão só auxiliando alguma outra pessoa. Né? A história deles não seria de tanto interesse. Eu queria comentar que a forma moral, às vezes, é um pouco questionável. Né? Eu peguei aqui alguns, tem esse conto dos Grimm, o Gnomo, ou ele está em dialeto Dat Erdmanneken, né? Que são 3 irmãos que saem para procurar 3 princesas desaparecidas, ficam num castelo, e aí sempre saem 2 e um fica no castelo cuidando. E aí vem aqui, né? Por volta do almoço surgiu no castelo um homenzinho que pediu um pedaço de pão. O mais velho pegou o pedaço de pão que encontrara por ali. Cortou uma fatia e quis dá-la ao homem, mas entregou a fatia ao homenzinho, e este deixou-a cair e pediu para o rapaz que apanhasse e a desse a ele. O rapaz já ia fazer isso mesmo, e enquanto abaixava, o homenzinho pegou um pedaço de pau, amarrou o homem pelos cabelos e deu uma surra nele. No dia seguinte, o irmão mais velho, que ficou em casa, passou pela mesma situação, então os 2 primeiros acontece isso, e aí o João bobão, eles falaram, a gente não vai contar o que aconteceu. No terceiro dia, o mais novo ficou em casa e o homenzinho voltou a aparecer pedindo um pedaço de pão. E assim que o homem lhe entregou o pão, deixou-o cair novamente e pediu que ele tivesse a bondade de apanhá-lo. Mas João retrucou, como? Não pode apanhar o pão você mesmo? Você se esforça tão pouco pelo pão de cada dia, então também não merece comê-lo. O homenzinho ficou furioso, disse que o rapaz devia fazê-lo. Mas João, que não era nem um pouco preguiçoso, pegou meu querido homenzinho e deu uma surra daquelas. O homenzinho gritava alto e pediu, pare, me solte, que eu lhe conto onde estão as filhas do rei. Porque não tem nenhuma moral, não é o melhor o irmão, não é nada, ele não ajuda, né? Ele bate, não tem uma questão aqui de ajudar, né, esse gnomo. Ele só seria realmente um espírito malvado, né? Mas tem outras que também não têm uma moral, e essa eu acho muito mais simpática. De novo, foi traduzido como gnomo, mas o original chama Wichtelmänner, que, aliás, esses bonitinhos de Natal alemães, se vocês verem com capuzinhos, eles costumam chamar de Wichtelmänner. Essa é a minha favorita. Um sapateiro havia ficado tão pobre que não lhe sobrara nada além de couro suficiente para fazer um único par de sapatos. À noite, ele cortou o couro e foi dormir, pensando em acabar o trabalho no dia seguinte. Mas quando se levantou, foi pegar no batente e encontrou os 2 sapatos prontos e bem acabados sobre sua mesa. Não demorou também para que aparecesse um comprador, que lhe pagou tão bem com o dinheiro que lhe deu para comprar couro para fazer 2 pares de sapato, que ele tratou de cortar à noite. E quando quis trabalhar neles na manhã seguinte, já estavam novamente prontos e bem acabados. E assim foram correndo as coisas, e o quanto o sapateiro cortasse à noite, tantos pares encontravam prontos pela manhã. E não demorou para ele voltar a ser um homem bem de vida. Certa noite, antes do Natal, ele quis se deitar. Deixou novamente bastante couro cortado e disse para a mulher, vamos ficar acordados uma noite para ver quem faz um trabalho para nós? Assim deixaram uma luz acesa e se esconderam num canto atrás dos casacos que estavam pendurados. À meia-noite, 2 homenzinhos bonitinhos e nus surgiram, sentaram à mesa e trataram de dar conta do trabalho. A mulher, porém, disse ao marido, os homenzinhos nos tornaram ricos, temos de demonstrar nossa gratidão, tenho pena deles andando por aí sem roupa e passando frio. Vou costurar camisas, camisetas e calças para eles, e vou tricotar meias, faça você também um par de pequenos sapatos para cada um. O marido ficou satisfeito, e quando tudo estava pronto, arrumaram as roupas no lugar e se esconderam para ver o que os homenzinhos fariam. Como de costume, à meia-noite os pequenos apareceram. Ao verem as roupas ali, pareceram muito alegres, e na maior velocidade se vestiram,
e quando estavam prontos, começaram a saltitar, pular e dançar, e assim saíram dançando porta fora e nunca mais voltaram. De novo, não tem também uma moral, né? Não é uma coisa, agora eles são os nossos servos, né? Eles quase que são libertos pelo fato de que dão roupas para eles, e por isso eu gosto dessa aqui mais, ela é mais politicamente correta, vamos dizer assim, mas ela não tem uma moral da história, né? Então nem sempre a presença deles indica uma moral. Essa daqui é uma das poucas, inclusive, na qual o foco de fato são eles. Aqui, né? Então, Dvergatal, essa namoração de anões, são 70 anões, todos com nomes masculinos. Vocês devem questionar a questão de não tem mulheres, né? Wilhelm e Jakob Grimm só enumeram anões homens. É interessante que os irmãos Grimm tiveram um irmão que jogava muito e bebia muito, Ferdinand Grimm. Ele também tem as seleções dele, e ele tem um conto que, na verdade, é só uma descrição, de Berg oder Holz Weibel, as mulheres da montanha da floresta, mas o que ele descreve são os gnomos mesmo, então são casaizinhos. Então, essa ideia de que tem homenzinhos e mulherzinhas já é uma coisa aí do meado do século XVIII, já era mais difundido. Então, nesse do Ferdinand Grimm, ele vai descrever que eles eram do tamanho de crianças de 3 anos de idade, tinham aparência envelhecida e cinzenta, né? E que os homens não seriam tão bons e ficariam escondidos na floresta, por isso se veria mais as mulheres que estariam à frente. Então, algumas representações existem, mas elas não são reproduzidas na recepção que a gente conhece, que é Disney, Tolkien, etc. Né? Tolkien. Então, a questão de chamar de anão, não chamar de anão, a palavra anão pode existir ou não. É muito difícil parar de usar a palavra anão, porque é algo extremamente presente na nossa cultura. Seja por RPG, jogo ou fantasia. Né? Então, aqui, fantasia enquanto gênero, né, que a gente conhece, que a gente chama de fantasy, é algo que é criado pela obra do Tolkien e do C.S. Lewis, que é o que fez o Papapá de Nárnia, né? Esqueci, Contos de Nárnia. E eles têm toda essa influência, então, que a gente tem em livros, filmes, videogames. Os anões, anãos, aliás, na última tradução que eles colocam, porque não é dwarfs, é dwarves, né, no Tolkien, então a tradução em português ficou anãos. São trabalhadores fortes e gananciosos, né? Então tem aqui isso também fica no filme, né? Essa questão da ganância, uma coisa negativa, vai continuar nessas figuras, né? No livro tem o valor desse metal, que é o mithril, né? Que eles encontram nas cavernas de Moria. Era 10 vezes maior do que o de ouro e agora é incalculável, pois resta muito pouco mithril acima do solo e nem mesmo os orcs ousam escavar aqui à procura dele. Os veios vão em direção ao norte e as caradras e descem para a escuridão. Os anãos não dizem nada, mas do mesmo modo que mithril foi a base de sua riqueza, também foi a de sua destruição. Escavaram com muita ganância e muito fundo, descobriram aquilo do que fugiam, a ruína de Durin. Né? Então, a ruína deles vem da ganância. Né? Então, o fato de eles serem muito trabalhadores também implica em algo negativo. Aí a gente vai ter o Game of Thrones, que eu espero que boa parte de vocês conheçam, né? Que foi muito celebrado pelo aspecto realista. Né? Inclusive, quando eu comecei essa pesquisa, eu também acreditei, eu caí nessa falácia. Né? Porque o Tyrion Lannister é um homem com nanismo e não um anão. Então, a gente acredita que, realista, né? É uma pessoa que tem nanismo, ele não tem poderes mágicos. Mas quando a gente vai observar a forma como ele foi criado, ele tem muitas características. Né? Isso daqui eu tirei do livro, né, que é mais fácil para a gente citar. Primeira conversa dele com Jon Snow, né? Ele pergunta por que lê tanto. Ele ofende o rapaz, é claro, e depois ele pergunta, você tem o quê? 12 anos? 14. 14 é mais alto do que alguma vez serei. Minhas pernas são curtas e tortas e caminho com dificuldade. Necessito de uma sela especial para não cair do cavalo, uma sela de minha própria concepção, talvez lhe interesse saber. Era isso ou montar um pônei. Meus braços são suficientemente fortes, mas uma vez curtos demais. Nunca serei espadachim. Se tivesse nascido camponês, provavelmente me teriam abandonado para que morresse ou vendido para a coleção de aberrações de alguns negociantes de escravos. Bem, poderei ter as pernas pequenas demais para o corpo, mas minha cabeça é grande demais, embora eu prefira pensar que tem o tamanho certo para a minha mente. Possuo um entendimento realista das minhas forças e fraquezas. A mente é a minha arma. Meu irmão tem sua espada, o rei Robert, o seu martelo de guerra, e eu tenho a mente. A mente vocês todos lembram, então tem essa ideia do sábio ainda, ele é da série a pessoa mais esperta, né? Mas olha aqui, a cela de minha própria concepção.
Isso aparece rápido, ele não aparece em nenhum cavalo na série, que eu me lembre, claramente para não dar essa ênfase no onanismo. Mas quando o Brian fica paralítico, ele aparece com um projeto de cela, feito por ele. Então a ideia de artesão tá nele. Apesar de ele não trabalha com nada disso, isso não acontece em nenhum momento da história, mas ele é uma pessoa que tem nanismo, portanto, ele é um bom artesão e ele é uma pessoa sábia, ele entende das coisas. Né? Ficou muito conhecido por essa frase, né? That's what I do, I drink and I know things. Que tem aí outros conceitos repetidos, né, sobre o nanismo. Atrevido, de novo, é uma ideia que está muito relacionada a pessoas com nanismo. Bom artesão, sábio. Atividade sexual forte, não vai aparecer nos contos, mas é algo que vai aparecer muito nesse imaginário que a gente tem. Mas é interessante que ele tem uma atividade sexual forte, mas ele permanece solitário. Nenhuma mulher se interessa tanto por ele. Que não existem anãs. Né? Então aqui tem uma ideia, de novo, dessa questão de uma raça masculina. Ele não pode se juntar com ninguém, porque ele não tem figuras que se equiparam a ele, e ele permanece solitário. É claro que vai aparecer durante a série, de fato, mulheres com nanismo, mas pensando na concepção dele aqui, né? Essa figura solitária, não tem os seus, ele não pode se juntar com outros. Beberrão é uma outra ideia que é muito relacionada com anões da corte, né? As pessoas com nanismo que serviam à corte. Tem um famoso em Heidelberg, Perkel, sobre quem se falava que ele bebeu, né, um tonel inteiro, foi feito até canções para ele. Então, acreditem se quiserem, que este homem, apesar de sua baixa estatura, conseguia beber tanto. Então, para ver melhor. E a gente pensa, é uma série, né, para ver quem vai ocupar o trono. Ele é a pessoa mais sábia. Mas a gente sabe que não vai ser ele. Porque ele está fora. Né? Essa questão do nanismo exclui ele. De novo, coloca ele como algo à parte dos outros, né? Tanto que vai ter aqui essa conversa entre os dois, no qual ela fala: você sabe que eu gosto em você, você não quer ser herói. Herói fazem coisas estúpidas e morrem. Sim, heroína é ela, heroína é o Jon Snow, é por quem a gente está torcendo. Ele tá à parte, e para quem assistiu a série, ele tá à parte como? Influenciando os outros, guiando os outros, que é uma ideia clássica de anões de conto de fada, né? Tá passando o primeiro príncipe, o segundo príncipe, e aí ele dá a dica certa para a pessoa que tem que chegar no lugar que tem que chegar. E quem vai dar essas dicas é sempre ele. Spoiler, porque é isso que a gente faz em literatura. No último episódio, quem define quem vai ficar com o trono é ele. Ele tá preso. E ele fala, olha, a minha sugestão aqui é que vai ficar com o Brian e que vai ser assim, porque o Brian não pode ter filho, pode ser essa. Ele define por todo mundo em uma situação totalmente Ele não está numa situação boa, ele está preso, né? Mas ele continua jogando as peças. Ele continua agindo e tendo um poder que a gente poderia pensar que está muito aproximado desse poder do anão de conto de fadas. É por isso que eu falo, ele é o mais realista. Ele é realista porque ele é um ser humano. Mas as ações dele, apesar de realistas, estão muito aproximadas do que a gente espera desse protótipo dos contos de fada. Nos contos de fada, eu acho que ele também tem algumas características que vão se reproduzir aqui nesse Eu Me Importo, I Care A Lot. Eu não sei se alguém de vocês assistiu. Nesse filme, a Rosamund Pike faz uma mulher que tem um esquema de pegar pessoas velhas e se responsabilizar judicialmente por elas, porque elas não conseguiriam. Pessoas que são velhas, têm dinheiro, mas não seriam mais capazes mentalmente de cuidar de si próprias, ela se tornaria responsável judicial. E nesses esquemas dela, que ela rouba o dinheiro das pessoas, é claro, ela acaba pegando a mãe do Dinklage, que usa um nome falso e, na verdade, é a mãe de um mafioso russo. Então, o papel dele é um mafioso russo. É um papel bom, é um papel interessante, mas a gente tem que pensar, ok, é um filme que quer colocar a mulher como vilã, as duas vilãs são mulheres lésbicas, tem essa questão também do etarismo, tem a questão da deficiência, então ele é muito, como a gente poderia dizer, politicamente correto em representações, mas como é que vai aparecer o Dinklage? Uma coisa que é um clássico também ele aparece fazendo ginástica olímpica, né? Enquanto no Cyrano de Bergerac, eu acho muito bom, porque ele faz coisas espetaculares, com certeza é um dublê, né? Mas um dublê com nanismo, de qualquer forma. Mas tem uma função
dentro do filme. É comum que aconteça em outros isso de, tem uma pessoa que tem nanismo, mas eu vou colocar aqui ele fazendo exercício físico, fazendo algo muito mais espetacular para a gente mostrar que, olha, ele pode, né? Então, essa cena está completamente fora de qualquer coisa, só para mostrar que ele tem uma potência física. Mas ele aparece muito comendo doce. Primeira vez que a gente vê ele está comprando doce para a mãe. Depois ele vai aparecer tomando achocolatado. Ele também vai aparecer, não lembro se é bomba de chocolate ou coisa assim. Ele aparece uma série de vezes comendo doce. Para que eles estão colocando esse cara comendo doce? Ele é um mafioso russo, né? Ele devia estar aparecendo bebendo uísque ou coisa do gênero. Ele é a bruxa. Né? A gente volta aqui, a gente transfere toda essa questão aqui dessas pessoas malvadas, né? Porque ele trabalha com tráfico de mulheres, né? É uma coisa horrível, mas fica tudo um pouco engraçado, porque é uma pessoa com nanismo que come muito doce. De uma certa forma, a gente transforma aqui, ele transporta ele para Joãozinho e Maria, para Hänsel e Gretel. Né? Ele vira um pouco essa velhinha com a casa de doces, também deixa a narrativa um pouco mais suave, transportando para essa outra realidade. Não é tanto a nossa realidade. Eu posso torcer para essa vilã porque eu não estou achando que a minha mãe está em perigo. Ela está lutando contra a velhinha da casa, né, de doces. A questão da representação vai aparecer em outros momentos. Por exemplo, Verônica Stiger, ela tem 2 contos com anões. Esse primeiro, Os Anões, eu acho muito problemático. E depois ela fez um outro que se chama O Anão, e aí é sobre o Rumpelstiltskin, mas aí é realmente sobre conto de fada, que é menos... Esse aqui eu acredito que ela queria fazer uma crítica, mas não deu muito certo. Porque a crítica está totalmente no leitor. O leitor pode ler e não entender. Ele não... O conto dela não te obriga a fazer um pensamento a mais sobre o que ela está escrevendo. Começa assim, né? Ele tinha a altura de um pigmeu e ela batia na cintura dele. Os dois eram tão pequenos que mal alcançavam o alto da bancada dos doces. De novo, doce. Os dois até faziam um conjunto bonitinho. Não eram deformados, nem tinham aquele aspecto doentio característico de alguns anões. Pareciam tão somente ter sido projetados em escala reduzida. Poderíamos sentir compaixão ou mesmo simpatia por eles, se não fossem se não fossem tão evidentes suas graves falhas de caráter. Então, 2 pessoas pequenas, bonitinhas, não deformadas, numa loja de doces. Então, ela transporta aqui a gente para esse aspecto, de novo, fofinho, né? Contos de fada, e é um conto breve, no qual as pessoas ficam irritadas porque eles costumam furar a fila. Eu vou ler mais um trecho. Né? Não era a primeira vez que os víamos, e pior, não era a primeira vez que os víamos tentando furar a fila. O casal se aproveita da baixa estatura para, sem vergonhamente, passar na frente das outras pessoas que esperavam por atendimento. Foi assim outro dia na farmácia. Os dois entraram no estabelecimento e foram direto para a boca do balcão, ignorando todos os que aguardavam pacientemente. Só não brigamos com eles porque não foi preciso. O balconista, desatento como sempre, não os percebeu e bem feito. Nos atendeu primeiro. Eu deixei esse símbolo aqui porque, de novo, são 2 pessoas com deficiência. Ela está brava porque 2 pessoas com deficiência estão passando na frente. Né? Mas é isso de não reconhecer a situação deles. E esse conto ele vai escalando, porque o casal parece que é um pouco folgado mesmo. Né? Então eles ficam lá perguntando muito detalhezinho das coisas e eles demoram demais, as pessoas se revoltam e eles são estraçalhados pela fila. E no final eles viram uma massa de osso e carne que é empurrada para a calçada com o rodinho. Não existe... É um conto que eu poderia dar para um bolsonarista ler e ele não vai conseguir achar a parte na qual ele deveria entender que isso está errado. Então, assim, é claro que ela está fazendo aqui uma crítica a esse tipo de pessoas que estão na fila, mas o conto não funcionou. Eu tenho essa crítica a ele. É uma boa escritora, mas aqui está meio mal apresentado. Mas, de novo, sempre essa questão de pegar pessoas reais, colocar, né, num conto de fadas, e também muito habitual jogar para o extremo grotesco. A literatura brasileira trabalha muito com grotesco quando se fala de nanismo, muito mais do que a alemã. Um livro, né, A Ilha dos Pavões, Fraueninsel, que ficou muito famoso, que tem uma mulher, né, protagonista com nanismo, de 2004, do Thomas Hatcher, começa com essa fala, né? Alles ist Märchen oder nichts, eine Königin, ein Schloss, ein Insel, né? Tudo é conto de fadas ou nada, um castelo, uma ilha
Era uma rainha, um castelo, uma ilha. Né? Então, é sobre, de fato, uma moça que trabalha para a realeza em uma ilha, que é essa Fallen-Inzer, e ela se apaixona por uma das pessoas da nobreza e conta a história deles. O problema é que, ao mesmo tempo que ele está tentando mostrar o que é uma realidade de uma pessoa com nanismo, o Thomas Hatcher fez uma pesquisa excelente em preconceitos contra o nanismo, e ele cita todos no livro, todos, não tem um que não está citado, e ele relaciona de uma forma que no final ele vai falar de novo esse Alles ist Märchen oder nichts, para voltar a concluir que essa protagonista, é claro que ela é uma pessoa de contos de fada, a gente está trabalhando com uma pessoa que tem nanismo. É claro que tem que ter um fantástico a mais pela condição dessa pessoa, que aí é um dos problemas que a gente vai ter, né, quando a gente pensar em estudos da deficiência e nas pessoas reais, que é ok, a gente está num momento que a gente está tendo muita representação de nanismo. O Dinklage está tendo muito filme no qual isso não é tratado de forma nenhuma, né, porque ele virou um ator grande o suficiente para ele ter papéis nos quais realmente isso não é tematizado, mas outros atores têm muita dificuldade. Né, ou outros livros ainda não saem disso. Então, eles ainda não estão ajudando a gente a dar esse passo a mais, ou é muito raro ainda, ajudarem a gente a dar esse passo a mais de ver eles realmente como pessoas. Né? Quem faz isso muito bem, leiam, Walter Gumain, O Filho de Mil Homens. O Filho de Mil Homens, então, é um homem que vai adotar várias crianças. Os livros do Walter Gumain são sempre muito tristes. E ele não conhece a própria mãe. Ele é um homem que foi adotado. A mãe dele era uma pessoa com nanismo. Né? Esse trecho aqui é sobre a mãe dele. Era uma anã falante. Ela era a pessoa com nanismo na cidade, né? E a cidade cuidava dela. Era uma anã falante que dizia coisas enternecedoras. As pessoas chegavam a pensar nela como nos duendes das fantasias. Como se houvesse de fazer magias ou coisas nunca vistas. Podia ter nascido de ter despencado de uma árvore como um fruto absurdo que nascesse no lugar das maçãs ou das laranjas. Então, ele já relaciona aqui como as pessoas veem ela, né, e tratam como criança, como se fosse um duende, como se fosse os contos de fadas, mas esse é o fim dela, né? Porque essa é uma mulher que recebe ajuda de toda a cidade e que as pessoas não veem ela como uma mulher, ela é uma outra coisa. E aí há o horror quando ela fica grávida, as mulheres da cidade começam a falar que deve ser de um cachorro, e ela fala, não, e alguém quer que ela fale qual é o... E ela falou assim, eu não sei, porque todos os homens da vila se deitam com ela. Todos os homens da vila usam essa mulher, que não é algo completamente incomum em situações com pessoas com deficiência, né, ter o abuso. E aí ela é rejeitada por toda a cidade e ela acaba morrendo no parto e sozinha. Então é uma coisa extremamente grotesca e horrível que vai acontecer em decorrência desse não reconhecer a condição dela como mulher, né, que parece bonito primeiro, né? Parece bonito, é um fruto, né? Depois ele vai comparar ela com flores, é tudo muito bonito, mas é muito bonito que vai ser a razão da destruição dessa mulher. Esse tipo de coisa pavorosa, né? Aparece até em livros históricos. A gente tem esse In Our Hearts We Were Giants, que também foi traduzido para o português, do Yehuda Cohen e Eliat Negev, que eles contam a história de uma trupe Lilliput, família Ovitz, e ele vai bater muito na tecla de que eles são 7 irmãos, né? Que vai criar esse efeito, né? O Mengele, né? E os 7 anões, no qual o Mengele ele não vai chamar em nenhum momento de bruxa, mas a gente tem de novo, então, essa figura que é o médico de Auschwitz, transformado numa bruxa de conto de fadas, praticamente, que vai ser algo ressaltado várias vezes pela repetição de que são 7 anões, que ele cuidava desses 7 anões, que esses 7 anões tinham uma outra condição lá, que realmente eles não usavam uniforme, eles tinham as roupas deles, ele fez muitas pesquisas cruéis com eles, mas ele tinha muito interesse, então por isso eles tiveram a condição especial. Algumas citações aqui, os dois entrevistaram uma das sobreviventes, né, Perla. As memórias de Perla, contudo, permaneceram vívidas em suas glórias e seus horrores. A sua história é uma história verdadeira de 7 anões. Ou depois, um dia, enquanto conversava com os anões, Mengele deixou escapar que desde a infância adorava Branca de Neve e os 7 anões, dos irmãos Grimm. No entanto, ele nunca havia imaginado a possibilidade de um encontro na vida real com uma família assim. A semelhança entre os Ovitz e a ficção dos Grimm os intrigavam. Os anões, em ambos os casos, tinham um número simbólico de 7. O grupo de anões diligentes e felizes, todos vivendo e trabalhando juntos, sem nunca se separarem. Né? Então, de novo, uma coisa fofa dentro de Auschwitz, né? Diligentes, trabalhadores, né? Bonitinhos.
Então, de novo, e aí aqui mais ressaltado essa ideia de o bem contra o mal, né? E o bem ganha no final, utilizado em um documento histórico. Outro caso interessante é o filme, ele é baseado num livro, mas o livro eu não li, é um livro australiano, O Ano em que Vivemos Perigosamente, de 82. Linda Hunt ganhou Oscar nesse filme. Ela faz o papel de um homem. Né? Indonésia, né? É o cenário, queda do presidente Sukarno. Linda Hunt atuou como fotógrafa austríaco-chinês Billy Kwan, trabalhando com um repórter recém-chegado da Austrália, que é Mel Gibson. E ele é muito amigo da bela assistente da embaixada, né, Jill. O que acontece? Nesse filme, ele vai ter um certo controle de narrativa. Né? Enquanto nas histórias de conto de fada, a gente vê os anões dando ajudas, a gente vai ver outras narrativas nas quais eles realmente controlam a narrativa. Então, é claro, é um filme, ele não é um narrador, mas em vários momentos ele vai aparecer comentando as coisas. Então, o momento no qual ele apresenta os dois, logo depois de apresentar, ele vai pegar a foto dos dois, colocar junto e falar, e assim começa. Né? Que dá aqui a entender que ele está narrando o que aconteceu nesse lugar e também que ele controla o que está acontecendo. E ele realmente tem essa percepção, tanto que no momento que o fotógrafo faz algo errado, ele briga com ele rompe, e ele fala, eu criei você, e de fato foi ele que deu todas as informações para ele ser um bom jornalista, e continua, você não entende, você perdeu a Jill, eu a entreguei para você, e agora eu estou tomando de volta. Então, apesar de ser uma pessoa real, né, ele vai agir de novo aqui, como nos contos de fadas, porque ele tem um poder de narrar as coisas e de controlar a narrativa. Como é um filme realista, né, ou uma obra realista, no momento que ele próprio entende que ele não tem poder nenhum, ele mais spoiler, ele se suicida. Né, ele acaba com a própria vida porque ele não tem nada. Né, ele não pode ter essa mulher, ele não pode ser esse homem, ele não pode controlar essas narrativas, então ele vai acabar com a própria vida. Mas, de novo, muitos traços ligados a contos de fadas para algo que deveria ser totalmente realista. A ideia de outra raça, eu vou estourar bem o meu tempo, coitados de vocês, a ideia de outra raça e uma interferência maléfica, né, que a gente tem muito dessa ideia do Rumpelstiltskin, a gente vai ver também, por exemplo, de novo, contos brasileiros batem muito na tecla do grotesco, né? O Anão, de Moreira Campos, no qual ele próprio fala, minha raça é de degenerados, nós anões não procriamos, nunca se viu filho de um anão, um filho, ficou aqui, mas era o filho de anão, né? Não teria tamanho de tão miúdo. Nunca se ouviu dizer, este anão é pai, esta anã é mãe, não procriamos, insisto, somos como o burro que não pode se reproduzir. Começa com isso, é uma pessoa que detesta todas as pessoas com quem ele trabalha no circo. Ele é completamente apaixonado pela trapezista, que inclusive, vou voltar lá na frente, é a história do Freaks. Muito na frente. Esse filme aqui, né? Vocês podem ver que ele está olhando para cima. Nesse filme ele é noivo dessa mulher, mas ele é apaixonado por uma trapezista. Então esse conto reflete um pouco o Freaks, né? Esse ódio por não ter a mulher maior, por não ser bonito, belo e ágil como os outros. E, de novo, uma fantasia, como tem esse daqui, de ser especial. Né? Então, a lucidez, ou estarei enganado, nasceu em mim muito cedo e com ela o ódio pela humanidade. A humanidade, os outros, ele é a raça. Né? E esse conto vai terminar com ele incendiando o circo. O último parágrafo, ele acaba de jogar fogo com querosene no circo, com os colegas dentro. Né? Essas coisas vão reproduzir muito esse anão grotesco, o anão mau, o espírito cruel. Ele acabou esquecido na literatura aqui no Brasil, não sei porquê, mas Per Lagerkvist ganhou um Nobel, é um sueco que ganhou um Nobel em 1951, mas ele é especialmente conhecido pelo livro O Anão, de 44, né, como vocês podem ver que foi escrito durante a guerra, que trata, eles falavam que é um estudo do ódio, se passa na Itália renascentista, é narrado por um anão da corte, uma pessoa com nanismo que trabalha na corte, né, e ele controla todas as questões de guerra dentro desse país, desse castelo. Inclusive, quando eles estão finalmente conseguindo chegar à paz, ele vai causar a guerra novamente. É claro que o que ele está reproduzindo ali é essa questão do ódio que está sendo visto na Segunda Guerra Mundial, mas vai ser apresentado nesse outro cenário. Aqui algumas citações, bem do início. A maioria dos anões são bobos da corte, e eu nunca rio.
Eu não sou um bobo. Eu sou um anão e nada mais do que um anão. Pelo contrário, eu tenho uma língua afiada que pode possivelmente ser divertida para as pessoas às minhas voltas. À minha volta. Isso não é o mesmo que ser um bobo da corte. Mas eu ouvi que se diz sobre nós, anões, que viemos de uma raça que é mais velha do que aquela que habita hoje o mundo e que, por isso, já somos velhos quando nascemos. Então, continua com essa ideia de raça, continua com essa ideia de uma sabedoria a mais, ele nasce velho, né? E esse livro inteiro é ele controlando. A guerra inteira é influenciada por ele. A segunda fase da guerra realmente é ele que causa. Ele é o culpado completo. Então, a questão sempre de mover narrativas está ligada a essas presenças de conto de fada, e ela continua muito presente em reproduções recentes. Né? Ou a gente vai ter o caso na literatura alemã do tambor, né? Que a gente vai ter aqui o Oscar Matzerath, que é uma pessoa que, ao decidir se tornar uma pessoa com nanismo, aqui nanismo pituitário, né, ele fica com um aspecto de criança, não uma disformia, a displasia óssea, ele se torna um observador externo. Ele se torna uma pessoa que pode falar o que os outros estão fazendo e observar à distância. Né? Esse momento vai ser descrito dessa forma, né? Cheguei a uma atitude que não teria motivo para abandonar aos 3 anos. Resolvi e me decidi a não ser político, uma criança não é política, né? Em hipótese alguma, e pelo menos ainda comerciante de mercearia, que é o trabalho dos pais, a pôr um ponto final e ficar tal qual era, e assim fiquei, com a mesma estatura e o mesmo traje durante muitos anos. Aferrei-me a meu tambor, a partir do meu 3º aniversário, não cresci nenhum dedo a mais, estacionei nos 3 anos, mas também com uma tríplice sabedoria. Superado no tamanho por todos os adultos, mas tão superior a eles, sem querer medir minha sombra com a deles, mas interior e exteriormente já acabado, enquanto eles, mesmo em idade avançada, continuavam se infernizando a propósito de seu desenvolvimento, compreendendo que os outros somente logram com a experiência e frequentemente a duras penas, sem necessitar mudar ano após ano os sapatos e calças para demonstrar que algo crescia. Vou fazer uma pausa aqui para comentar que é claro que os alemães têm a mesma ideia do que os brasileiros, sim, que algo crescia. O Grass também escreveu no próximo parágrafo que algo crescia sim, que ele tem um pau grande. Isso aparece frequentemente em reproduções de nanismo, mas não tem a ver com contos de fada, por isso eu não deixei aqui, mas a gente tem que comentar que esse tipo de humor está lá também. Mas, principalmente, aqui a ideia de narrador externo, uma pessoa que consegue ver, que consegue julgar, que está fora do nosso círculo. Vai aparecer também aqui um Nobel e também o livro mais importante foi, de novo, o relacionado ao nanismo. Essa questão então, de um narrador externo e tudo mais, em alguns momentos vai se reproduzir com uma relação com outro mundo. Né? Não sei se alguém assistiu Twin Peaks, agora saiu Twin Peaks 2, se que eu saiba ele apareceu de novo. Em alguns, Twin Peaks é o nome da cidade, né? David Lynch, essa Laura Palmer morre, e esse detetive vai para a cidade para fazer as suas investigações, e ele tem alguns sonhos misteriosos, nos quais aparece esse ator que é o Michael J. Anderson, que é chamado, nos créditos de Man from Another Place. Ele fala, as palavras, enquanto ele fala, são gravadas, tocadas de trás para frente, e ele costuma aparecer dançando, e ele dá indícios do que ele vai encontrar ou não. Ele dá sinais. Então, é essa interferência de um outro mundo ajudando na pesquisa que está sendo feita, nessa investigação. Esse mesmo ator, muito mais velho, aparece na série Carnival, onde ele faz parte de um carnival, né? Então é um grupo de... Eles têm freak show, circo e etc., né? Mas é itinerante. Ele faz o papel do Samson, que é uma pessoa que trabalha com a gerência. Ele está aqui. E no início das 2 temporadas, a série só tem 2 temporadas, ele faz um papel muito semelhante a esse, é claramente influenciado. No início dessas 2 temporadas, ele faz a narração. Ele explica que tem poderes sobrenaturais e o bem contra o mal, ele dá essa narração externa, realmente como se ele fosse completamente exterior a isso, como se ele fosse uma voz de outro mundo explicando pra gente. O que eu gosto muito dessa série, quem puder assista, tá na HBO, é que ela trabalha muito com questão de deficiência. A gente tem um cego aqui, esse outro homem tem um problema na perna. E ela é uma série de fantasia.
mas as pessoas com poderes sobrenaturais não são as pessoas que têm deficiência. O cego, por exemplo, é um charlatão. Ele mente que ele vê coisas. Né? Quem realmente vê coisas são as pessoas que têm o corpo de uma forma padrão. Né? Então, eles evitam essa questão. É uma forma muito boa de trabalhar com isso. Inclusive, Linda Hunt, que foi a pessoa que fez o Rapaz com Nanismo, faz a narração de um personagem que a gente nunca vê. E, para encerrar, eu queria comentar uma obra de arte, é um curta, Big Bang, com Giovanni Venturini, de 2022. Eu acho que está no Globoplay agora. Deve estar em streaming, ele tem 13 minutos, é realmente curtinho. Eu vou estragar ele inteiro para fazer o comentário, mas assistam assim mesmo. Nele, o Carlos Venturini vai fazer o papel de um homem que conserta fornos. Então, ele aparece muitas vezes com o corpo completo dentro de forno, inclusive da casa dele. Ele pega uma carona para ir para o funeral do pai, que era um idiota. No final tem um acidente, ele não consegue aparecer. E ele fica conversando durante o período que ele espera para fazerem exames nele, com uma mulher negra, cozinheira, que está esperando para acompanhar a filha e que comenta que eu sou cozinheira, ou era, porque os meus patrões falaram que se eu não fosse trabalhar hoje, eu poderia considerar que eu não tenho mais emprego. E tem ali um momento que é uma compreensão dessas duas pessoas de minoria, aqui realmente de uma vida difícil. Né? E depois a gente volta a ver ele trabalhando em fornos. Né? Essa cena daqui é uma cena que acontece depois dessa figura. É muito interessante que tem algo de diabólico, né? na forma como ele está apresentado, nas cores. E no final, o que a gente vê? Ele numa casa muito rica. A gente sabe que ele tem uma coisa que é para neutralizar cheiro de gás, que ele usa quando ele trabalha. Ele usa muito nesse momento. E fala para a mulher, olha, tem que esperar 2 horas para poder acender. E termina com a explosão. Né? Então, ele claramente matou a família para a qual essa mulher com quem ele conversou trabalhava, que não deixou ela tirar uma folga para acompanhar a própria filha, que estava numa situação complicada. Então, aqui ele é uma espécie desse duende malvado, né? Tem essa relação, o filme é totalmente realista, né? Mas tem uma relação com esse duende malvado, né? Com Rumpelstiltskin, mas para o bem. Aqui a gente está, como a gente tem no Game of Thrones ou em outros mais recentes, a questão do nanismo dele, a gente está sendo utilizada para uma identificação enquanto minoria. Né? Então, eu que também tenho dificuldade com trabalho, eu que também não sou respeitado nos lugares por onde eu ando, me identifico com essa pessoa que não é respeitada por outras razões. E isso faz com que esse ato de maldade dele no final, né? Pregar uma peça, né? Matar a família inteira, é visto pela gente como algo legal, é um final positivo. E depois dessa explosão, tem mais uma situação que vai ter, termina com ele dançando, que lembra muito as cenas do Man from Another Place, do Twin Peaks, também dançando. Então aqui tem, por um lado, essa questão de ele tá livre, né, aliviou, e ele tá ali dançando e comemorando. Por outro lado, realmente tem aqui uma celebraçãozinha que tem um pouco dessa coisa ainda, remete um pouco à questão do conto de fada, de conseguir organizar a vida de outros, aqui de uma forma que seria positiva para a gente. Então, era isso. Referências bibliográficas. Muito obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, Valéria. Muito obrigado. Quando você começou, né, a falar e comentou que você já apresentou, claro, né, algumas vezes o seu trabalho, sua pesquisa, mas nunca tinha tido, né, pessoas com nanismo na plateia, hoje a gente não sabe. Isso eu ia falar no começo, né, claro, né, quem quiser abrir a câmera, né, pode abrir também, mas de fato, né, o mais comum é que o pessoal fica assim mesmo, mas eu faço o convite aqui, né, apesar de eu ter esquecido no começo, né, para quem na plateia, né, fica à vontade para aparecer, e também, né, para fazer perguntas, né, agora pode também, então, ligar o microfone, câmera, ou escrever, né,
no chat, que eu faço a pergunta. Então eu vou abrir também, né, aproveito esse gancho para abrir também para a parte de discussão, para perguntas, né, se alguém quiser. Tenho certeza, né, que a gente, né, nós, né, do público, tivemos, cada um conseguiu fazer ali alguma ligação, né, com as várias obras, Valéria, que você nos apresentou. Foi uma gama bastante rica e ampla, né, de obras que você comentou, literatura, né, quer dizer, não apenas literatura, também, né, toda essa parte anônima, né, da literatura, questão dos filmes, né, as obras cinematográficas, né. Eu tenho certeza que cada um conseguiu fazer alguma ligação e refletir melhor sobre alguma obra que leu ou viu, né? No meu caso, várias coisas aqui, tenho muitos comentários, mas eu gostaria de abrir para o pessoal do público, né? Se alguém gostaria de fazer algum comentário, temos perguntas. Enquanto o pessoal ainda não escreve, né, eu vou também fazer a minha, né, os meus comentários, alguns comentários meus. Eu acho muito interessante, né? Então já falei um pouco dessa relação, né, entre você nos deu um rico, né, panorama sobre a questão, e cada uma conseguiu relacionar com alguma vivência até mesmo, né, ou alguma obra que viu e refletiu. Eu acho muito interessante, de fato, né, essa questão essa fronteira, né, que às vezes se apaga, né, entre a fantasia, né, e a suposta representação realista, né, como essa fronteira que às vezes parece demarcada, bem demarcada e reconhecível, às vezes a gente se perde, né, e fica pensando, de fato, né, quer dizer, fui enganado aqui, né, quer dizer, tinha, né, eu não percebi que tinha né, uma certa obra, esse fundo, né, de alguma narrativa precedente, ou mesmo essas ideias, né, essas ideias gerais, né, que circulam sobre o anão, né, vamos falar aqui, como no português a gente não tem essa distinção, né, tão marcada como no alemão, né, sobre a questão do anão. E a gente, às vezes, né, fica perguntando, né, onde que a gente se encontra, né, em determinada obra. O que eu acho muito interessante, por exemplo, né, quando você falou dessa questão dos irmãos, do conto, né, de 2 contos que você citou mais, né, dos irmãos Grimm, que tinha a questão dos gnomos, né, os Wichtermänner, né, e essa relação também do gnomo, né, com o trabalho, né, com o mundo do trabalho. E a gente agora está chegando mais próximo do Natal, é uma coisa que, né, nem focado só nos Grimm, né, mas nesse imaginário também, né, do Papai Noel. Ele tem gnomos, né, que o ajudam, né, eles que fazem o trabalho mesmo, né. Escala 7x0. Exatamente. E essa questão da representação do trabalho, né, da invisibilidade, né, da não representação, né, do trabalho, exatamente, isso de ser a invisibilidade de quem realiza o trabalho, né. E eu lembrei também, de fato, né, nos Irmãos Grimm, né, ali a gente tem, às vezes, o anão é um pouco também o
o servidor, né? Se eu não estou enganado, naquele conto, Os Sete Corvos, né, de Ibn Hisham, em que os irmãos estão naquela Glasberg, né, naquela montanha de vidro, e quando a irmãzinha chega, né, para libertar os irmãos, ela é recebida por um anão, né, e o anão que também põe a mesa, né, trabalha como se fosse um serviçal ali, né, o mordomo, né, do local. Então, esse local de trabalho. E uma associação que eu fiz assim, né, e fiquei muito, muito chocado, né, quando eu percebi. E daí eu lembrei, quando você está falando disso, que na Montanha Mágica tem lá no café, né, no hospício, né, desculpa, né, no hospício, no sanatório, em Davos, né, tem uma das atendentes ali no café, que serve um café, é uma anã, e agora com a sua explicação, eu acho que é uma com um pituísmo, Pituitário. né? Nanismo pituitário. Nanismo pituitário, porque essa descrição do Hans Castorp, ela, assim, parece uma adulta, mas é muito pequena, é como se fosse um adulto em miniatura, né? E isso serve, acho que na narrativa um pouco, né, essas impressões um pouco estranhadas do Hans Castorp, né, naquele local que ele apresenta, né, o contato com outras, como se pode dizer assim, com outros aspectos, né, da existência. E daí também aparece, né, essa figura servindo, né, com essa tarefa. E acho que essa relação com o mundo do trabalho também aparece, então, bastante nesse último, no curta, né, que você comentou. E a minha pergunta agora, né, para formular, né, depois dessas minhas associações várias, mas que eu gostei muito que a sua palestra, né, nos deu essa oportunidade, né, de fazer relações, associações. Então, essa pergunta, minha pergunta vai um pouco sobre essa questão da representatividade, né? Isso que você falou basicamente em relação ao curta final que você comentou, né? O Big Bang, né? Que aí de novo, né? A gente tem esse anão no forno, né? Quer dizer, tem as coisas do diabólico, o fogo, o ferreiro, né? Quer dizer, trabalhando um pouco com a fornalha, né? E eu achei muito interessante que daí você falou um pouco dessa irmandade do anão com a mulher explorada, trabalhadora explorada. Eu não vi o curta, mas acho que quando você uma mulher negra, acho que seria isso. Sim. Né? Quer dizer, explorar. Então, um pouco como isso é um pouco, eu acho que é uma coisa do discurso contemporâneo, assim, muito forte, essa relação entre a questão da representatividade e junto com essas questões de exploração, né? Exploração do ser humano, do trabalho, como isso parece, não conheço exatamente curta, mas se parece que vai por aí mesmo, né, a questão, né, desse imbricamento, né, da questão da representatividade com a questão, digamos, da exploração, outros tipos de exploração, né, também exploração pelo trabalho, na exploração daí também de gênero. Sim, nesse é totalmente a exploração pelo trabalho. Ele está na casa de uma amiga no início do... Eu deixei aí a imagem quando ele está falando com ela. Ele está na casa de uma pessoa, dá para entender que é uma amiga dele, consertando o fogão no início, mas ele ainda está dentro quando ela quer testar se está funcionando, e ele tem que fazer, comigo dentro não.
Tem uma outra situação na qual ele fala, olha, cara, não dá para eu entrar dentro disso, e o cara fala, se vira, né? Então, dentro desse trabalho, tem vários momentos que a gente vê que também há um aproveitamento também desse tamanho dele e uma falta de consideração que é gritante. Eu deixei aqui para vocês verem essa cena na qual eles estão conversando. É interessante que o enquadramento é o tempo inteiro esse. Então, começa com ele sentado e ela de pé. Durante bastante tempo, a gente não vê a cabeça dela. Até a hora que ela senta, né, se agacha, e aí eles falam de igual para igual. Mas é bem interessante, é uma conversa muito simpática, respeitosa. Tem muitas aspas, piada pelo fato de que ele recebe, essa cena também é horrível, né? Ele recebe uma carona, mas as pessoas estão com caixas na parte de trás, alguma coisa assim, eles falam, não dá para tirar as caixas daqui, só se ele fosse no porta-malas. Eles não tiram as caixas, ele recebe uma carona no porta-malas, o carro sofre um acidente e ele é a única pessoa que sobrevive. E aí, quando ele está conversando com ela, né, ele conta que a mãe dele morreu no parto, ele é a única pessoa que sobrevive nesse acidente, e ela está perguntando a profissão dele, que é consertar fogão. E ela falou alguma coisa de consertar, ele falou, não, eu estrago as coisas dentro das quais eu entro. E ela ri, ela acha muito engraçado, né, porque aí ela entende a situação. Mas, sim, é muito um filme sobre classe trabalhadora. Acima de qualquer coisa, eu diria que é um filme sobre classe trabalhadora. Mas eu noto muito, realmente, desde esse Game of Thrones, uma tendência de... E no Game of Thrones mesmo, eu acho isso. O nanismo, em alguns momentos, vira uma deficiência coringa. Porque eu não vou conseguir me identificar necessariamente com o cara que tem deficiência mental. Vou pegar as do Game of Thrones. Eu não vou conseguir me identificar necessariamente com o cara que teve um membro decepado. Eu não vou conseguir me identificar com o cara da cadeira de rodas. Mas o nanismo, eles não dão muito foco porque ele realmente tem de nanismo. Né? Isso é muito interessante, porque teve alguns casos que eu já dei um workshop aí no Rio, né? Dá para ver que a cadeira é alta demais para ele, mas ele senta nela sem nenhum problema. Então ele tem apoios que não aparecem. Ele o tempo inteiro se locomove sem nenhum problema. Então, os problemas do nanismo, de fato, não aparecem. O que aparece é o fato de que as pessoas não aceitam essa pessoa. De que ele tem uma condição que ele não pode mudar e que ninguém aceita. E aí, isso é coringa. Eu posso me reconhecer nele porque eu sou transexual e a minha família não me aceita. E, poxa, eu nasci assim. Eu sou homossexual, eu sou... Brincando. Eu sou palmeirense, o meu pai é corintiano. Não, brincadeira. Mas sabe, tipo, tem várias situações nas quais os pais não aceitam. Meus pais são ultra evangélicos e eu não acredito em nada. E eu não fiz nada, na verdade. Que eu consigo me reconhecer nesse nanismo, porque ele não está me apresentando, e nesse outro filme eles também, no Big Bang, eles também não me apresentam quais são as dificuldades dele. Ninguém me explicou. Ele tem uma motinha, tá? As pessoas colocam ele em situações desconfortáveis, ser carregado no porta-malas, mas ninguém está demonstrando que ele não consegue alcançar a torneira ou outras coisas assim, que aí realmente eu não consigo me relacionar com isso. Mas quando se apresenta ele só como ele é rejeitado por como ele se parece, fica muito mais fácil. É interessante porque fica essa tela a ser preenchida, né, pelas projeções, né, e você pode, né, se identificar de diferentes maneiras, fazer diferentes projeções, né, nessa figura. E só que por outro lado parece que se perde a especificidade de cada dificuldade, né? Sim, isso das não particularidades. Aparece. Mas o que eu acho curioso a coisa dos, não só o conto de fada, né, mas mitos, que essa ideia do sábio transpassa toda a história, né? Porque mesmo eu não sou bobo da corte, vários são, muitos tiveram a posição não de um conselheiro oficial, mas de um bobo da corte que dava conselhos, que realmente se acreditava que eles tinham uma sabedoria especial ou um contato com outro mundo. Isso continua. Uhum. Como você mostrou nas diferentes obras, né? Bom, bastante interessante. Bem, alguém se animou ali depois das minhas
exteriorizações, né, de associações, se alguém também tiver alguma associação, quiser fazer um comentário, né, então fica à vontade. Se não, né, a gente já está chegando num tempo combinado, né, que a gente tem, né, normalmente. Deixa eu ver aqui. Por favor, Gabriel. O Gabriel também agora é um novo monitor do projeto. Ele tem uma pergunta sobre os anões na obra do Tolkien. Eu queria saber, né, a pergunta do Gabriel, eu queria saber se é puramente ficcional o fato de eles estarem bastante envolvidos com a mineração, por exemplo. É totalmente baseado nessa ideia do anão nórdico, né? Então, o Tolkien se baseia muito na mitologia escandinava e tem essa ideia realmente eles vivem embaixo da terra e outras coisas do gênero. Então, a ideia da mineração, que é o lugar onde eles estariam melhor, é uma reprodução da ideia do anão nórdico. Que até os do Tolkien também não vão ter mulher, né? Isso é resolvido de uma forma pavorosa no Hobbit, porque no Hobbit eles têm que criar. O Tolkien não, ele é de outra época, quase não tem mulher, ponto, né? E não existe mulheres anãs. E no Hobbit eles colocam um casal, é uma elfa que vai se apaixonar por uma pessoa, por um anão. E se alguém, Gabriel, você já que é fã, quando você reassistir, presta atenção em como os anões, o príncipe, né, esse principal e o par dessa daí estão caracterizados. Porque são todas pessoas com tamanho padrão, mas diminuídas com computação gráfica. Esses dois são menos diminuídos, eles são um pouquinho mais altos que os outros. Todos os outros têm muita barba e um aspecto troncudão. Esses dois têm a barba mais rente e um aspecto mais parecido com os humanos. Então seriam mais bonitos. Tem isso. Esse apagamento, né, de características. Agora, em relação ao Tolkien, também é interessante. Opa, deixa eu ver aqui. O Gabriel agradece, né, a resposta e confirma também a impressão dele a partir da sua explicação, Valéria. No começo, né, Valéria, você falou que eu acho também bastante interessante para a gente que lida, né, com a língua alemã, né, essa diferença, né, entre as línguas, né, em alemão, de fato, o Zwerg, né, para essas figuras maravilhosas, e o Kleinwüchse, né, para pessoas com nanismo. Isso não existe tanto, né, no inglês e no português, mas o Tolkien, ele parece que com aquela coisa, né, que quando a gente também vai ler sem prestar atenção nisso, né, acha estranho, porque ele tem o Tolkien tem essa coisa então do plural, né, dos anãos, né, de como é o plural de anões, né, um plural diferente do corrente, né, na língua inglesa, tanto que na tradução em português, né, como você mostrou agora, eles traduzem por anãos, né? Anãos, Claro, né, talvez ali em Tolkien, não sei se tem alguma coisa de retomar algo do inglês antigo e tal, mas curioso que parece que daí distingue, né? Olha, o que está sendo falado aqui é fantasia, digamos, né? O Zwerg, algo do tipo. É interessante ele fazer isso, mas eu não tenho outras. A gente não tem uma solução pro singular de qualquer forma, né? Não, eu vi uma entrevista eu vi uma entrevista com um rapaz que fez o Big Bang, o Giovanni Venturini, no qual ele fala que não é para chamar de anão, mas ele tem grandes esperanças
que eles ainda se apropriem do termo igual o pessoal LGBT se apropriou de bicha e outras coisas assim, eles levantem a bandeira, mas isso é uma ideia deles solitária, no momento o efeito é o contrário, né? Pessoa com nanismo. Entendi, mas ele gostaria a proposta dele seria de fato virar uma palavra uma palavra da qual eles se apropriam. Como... Sim, mas se apropriar demonstrando o erro, né? Igual, sei lá, quando pessoas LGBT se chamam de bicha, né? Viado, né? Mas colocar com uma outra conotação. For de um grupo diferente, né? Se referir a eles assim, claro, ofensivo, né? Mas é uma ideia interessante a dele, mas eu acho que, bom, demora mais um tempo, ele tem que trabalhar mais um pouco nisso para conseguir. Ele está virando um ator importante, acho que ele tem chance. Bom, isso também é... Eu não assisti, mas ele estava até numa série da Globo agora, Justiça 2. Olha só. Isso até, acho que algumas pessoas estão aqui no público, né? Foi até um tema que por acaso surgiu essas semanas aí passadas na aula também, quando a gente falava, né, de Merchen, né? Essa questão de fato, né? Agora isso que você falou, por exemplo, do Hobbit, né? Quer dizer, não são, né, pessoas com nanismo fazendo papel de anões, né? Na ficção, né? Nessa fantasy, né, no caso. Acho que também o pessoal começou a discutir isso, porque acho que vai ter acho que isso já fazendo um link, né, para o próximo dia, para Ana Clara, vai ter, se eu não estou enganado, uma live action do Sete Anões, né? E essa discussão se inflamou novamente, né? Eles erraram tanto. Eu acho que então teremos a oportunidade, acho que, de discutir um pouco isso na semana que vem. Não estou enganado. Bom, se ninguém tiver mais comentários, a gente, né, pode escutar, se alguém quiser falar mais alguma coisa, algum comentário, uma pergunta. Tem a semana que vem, gente, vai ser muito legal. Se não, na semana que vem, né, no mesmo link, no mesmo horário, teremos... A Ana está aqui, se quiser também abrir a câmera, dar um oi para a gente. Ela está incógnita. Ela está na biblioteca. Tá bom. Bom, Ana, estamos também, então, bastante ansiosos, né, pela sua palestra, pela sua fala, e a gente daí vai falar mais especificamente sobre os Sete Anões, né? Adaptações. Não Sete Anões, mas seria a Branca de Neve, né? Não, aliás, Branca de Neve e Sete Anões, realmente, os anões e as adaptações. Ana, acho que se você estiver me escutando, ou depois eu te escrevo, né? Se você quiser mandar algum texto, também esqueci de falar isso, algum texto, algum trecho, ou se você quiser que eu mande para os inscritos o conto do Grimm, né? Posso fazer isso também, a gente pode fazer isso também. Se você quiser, Ana, depois você me escreve, né? Eu te escrevo. Se quiser que eu mande, né, algum texto, alguma referência, e quem tiver bastante interesse pode ler ou reler o conto do Grimm, por exemplo, né? Então... Danilo, você está gravando, eu não tenho onde postar, mas eu tenho uma pessoa para quem eu gostaria de mandar. Você pode mandar depois? Tá ótimo. A plataforma, ela demora, às vezes, um dia para... daí eu também envio o link para você. Ok. Bom, agradeço novamente, brigadão. Eu agradeço. Acho que foi, assim, muitos impulsos, acho que foi bem legal, né? Já essa questão terminológica que você introduziu, vai nos ajudar muito para os próximos dias. Bom, obrigado, e também obrigado, Helmut, né, pela participação. O Helmut vai estar daí não na próxima semana, na outra, falando sobre a representação dos Nibelungos, né, no Anel do Nibelungo do Wagner, né, essa grande tetralogia operística que também influenciou muita coisa, né, no século XX. Quem conhece Tolkien, né, também não vai, com certeza, e gosta vai ter muito interesse, né, para o nosso último dia daí. Obrigado, gente, um grande abraço. Obrigada. Até semana que vem. Tchau. Obrigado, Pedro.
pelas palavras. Valeu, Gabriel. Até semana que vem, Ana. Roberto.